Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco neste momento. Hoje estamos com o episódio inaugural de uma nossa proposta de podcast que vai se chamar Conexão CETEC, né? É uma proposta inovadora, né? Midiática, que vamos trazer aqui inúmeras pautas, inúmeras novidades, né? Estamos hoje iniciando aqui com o nosso professor, diretor, fundador escolar, professor Jurandir, e estamos com várias propostas desse programa ser um programa, na verdade, interativo, com alunos, com pais, com professores, né? Com toda a comunidade escolar, né? Ex-alunos que contribuíram de certa forma com a nossa construção, com a nossa história. Então hoje estamos aqui para fazer um bate-papo legal com o Jurandir, né? Vocês já me conhecem, estamos aqui com a presença de pais da Unidade 1, da Unidade 2, sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Ao nosso primeiro programa de estreia. Eu sou professor da escola, já fui aluno durante 8 anos, então minha trajetória no CETEC é uma trajetória longa já. Tenho algumas histórias curiosas que ao longo do nosso programa eu estarei contando também aqui para vocês me conhecerem um pouco mais. Sou coordenador da Unidade 1, do segmento do Fundamental 2, e hoje estou na função também de entrevistador, de intermediador. Então minha função ela é eu sou muito funcional na escola. E isso é bom, de certa forma, eu me sinto bem à vontade, né, de poder passear por esses outros segmentos, por esses outros desafios, porque Jurandir é uma pessoa que deixa, né, pelo menos me deixa muito confortável para fazer tudo isso, e eu gosto bastante, me identifico muito com o CETEC. É uma segunda casa. Bora deixar de enrolação, vamos embora bater o papo legal, né? Temos muita história para contar, professor, mas para a gente poder inaugurar com o pé direito, o pessoal que está nos acompanhando quer saber um pouquinho mais, né? E eu também tenho essa curiosidade de como é que começou tudo isso, de onde partiu a ideia de construir uma escola, quais foram os principais desafios. Eu sei que você tem muita história para contar, e aí o pessoal, assim como eu também, queremos saber um pouquinho mais da história do CETEC. Olá pessoal, boa noite para todos. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar aqui com esse parceiro fantástico, esse irmão, esse companheiro de trabalho, e especialmente estar com você que está em casa, que nos escuta, do CETEC 1 e 2, das pessoas, enfim, que nos assistem em suas casas, em cada recanto desse país, ou de onde estiver aí. É muito bom falar de educação e falar especialmente de um projeto tão grande, tão do coração, que é o nosso colégio CETEC 1 e 2, os nossos colégios CETEC 1 e 2, tá certo? É bom estar aqui com esse entrevistador aqui, Neto, é bom estar com essa equipe que faz esse trabalho aqui, essa dupla maravilhosa, Raiz e Alex, que está nos conduzindo nesse caminho desse podcast, que a partir de hoje vai levar até você que está em casa muita coisa boa a respeito da educação, a respeito de muita coisa que enobrece a educação, enobrece Taquaritinga do Norte, e que faz com que a gente mostre o brilho e o que há de bom em toda essa equipe maravilhosa que faz parte do CETEC, da família CETEC, enfim, por um todo. Então assim, Neto, eu comecei na educação com 17 anos, estou com 57, portanto faço educação há 40 anos. É uma coisa que eu faço com o coração, com a alma. Nada me deixa mais feliz, nada que me completa mais do que trabalhar na educação, do que viver a educação no meu dia a dia. E é uma coisa que eu não enjoo. Não tem esse negócio assim, não, eu enjoei da educação, não. Eu amo mais e mais a educação. Hoje tem algumas tristezas porque, de repente, a gente fica sonhando que ela venha a ser o que deveria ser, que é aquela mola propulsora para que a gente tenha um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais digno, com mais igualdade, e a gente não vê isso hoje. Há muitas coisas que travam a educação, que criam barreiras, que fazem com que algo tão maravilhoso não possa se expandir pelo mundo afora. A educação seria a luz do mundo, eu acho, a educação é um pedaço de Deus, a educação é a religião, e tendo essa visão desde pequeno, com 17 anos, eu comecei a trabalhar como auxiliar numa turma como substituto, numa turma de terceira série, se não me engano, na escola José Neto Guerra. Naquela época já se chamava José Neto Guerra? Chamava. Ou era Presidente Médici? Porque teve essa mudança, né? Eu acho que ainda era Presidente Médici. Porque faz 40 anos, é muito tempo, não é isso? Então, veja bem, trabalhei durante 10 anos na escola José Neto Guerra. Trabalhei com turmas menores, depois trabalhei do 5º à 8ª série. Em seguida comecei a trabalhar com o ensino médio. E aí foi tomando gosto pela educação? Sempre com português e com inglês, sempre por aí. Algumas vezes com geografia e algumas turmas chamada do primário, que hoje é o Fundamental 1, não é isso?
Então, eu me encantei muito com isso. Na época nós tínhamos uma turma de quinta série com 37 alunos. E essa turma era uma situação tão grave que eles não conseguiam assistir aula sentados, não paravam um segundo. E aí alguém me disse, olha, não tem quem queira essa turma aqui, é uma luta. Eles precisavam, eu digo, eu vou dar... Jurandir, tu não queria pegar essa turma e fazer um teste com eles? E aí eu fiquei 2 horários. Ficava com o horário da noite, uma parte tarde e noite, e fiquei também com a turma da quinta série. Em 3 meses eu consegui fazer um trabalho com eles, que eles conseguiram sentar, eles conseguiram começar a se interessar por leitura, começaram a ler, eu consegui colocar na cabeça deles, no imaginário deles, a perfeição que era, a alegria que era eles lendo, né? Comecei a mostrar, olha o seu colega lendo, olha você aqui, olha o que vocês estão fazendo aqui, olha a revolução na vida de vocês. E eles tiveram gosto para isso e a gente conseguiu o trabalho. E uma vez eu estava lá em Pão de Açúcar e chegou alguém e disse, professor, você ganha quanto para trabalhar com uma turma de 37 alunos? Eu disse, eu ganho meio salário mínimo. Na época, você se recorda quanto era meu salário mínimo? 52 cruzeiros novos, cruzeiro na época, alguma coisa desse tipo assim, né? O salário era 104, eu ganhava 52 para cuidar de uma turma de 37 alunos. E essa pessoa fez uma gracinha comigo. Ele disse, olha, Jurandir, eu não entendo como é que alguém vai para a faculdade, se forma com todo sacrifício, faz tudo isso para depois chegar a desvalorizar o seu trabalho de forma a ganhar meio salário mínimo por um serviço como esse que você está fazendo. Eu tinha vergonha no seu lugar. E aquele mexeu comigo, com a minha cabeça. E eu voltei para a escola do município e comentei com os colegas que eu queria ir lá no prefeito e falar com ele para mudar isso. Para que isso mudasse, essa situação. E o pessoal disse, se você falar, a gente vai. Eu disse, eu falo com o prefeito. Eu sei que eu fui conversando com alguns lugares, Matheus Vieira, Gravatá, Pão de Açúcar, foi juntando, e eu consegui juntar 43 professores na época. Isso para aquela época era quase um estrondo de pessoas, assim, era um absurdo, ter 43 professores com coragem de ir ao prefeito daquela época e pedir. A gente conseguiu. Quando chegou na pracinha ali no Coreto, vieram as 2 pessoas da prefeitura fazendo medo no vídeo de cada um. Se você for, velho, tem emprego. Não vai não, melhor cair fora, sai daí logo, porque tu vai perder teu emprego. E o pessoal ficou com medo na época. Quando cheguei na prefeitura, eu estava com 29 professores. E isso não sai da minha cabeça nunca na vida. E a gente levou uma amassada de umas 2 horas e conseguiu entrar, chegar até o prefeito. E aí eu tirei do meu bolso, nervoso, logicamente, entende? A relação, pela pressão lá fora da sala, a relação daquilo que era para se pedir. E na época ele disse, olha, eu vou dar um aumento a todo mundo, mas você não, você é um pão duro, você é o Miguel Arraes, uma coisa desse tipo assim comigo, e você não. Eu disse, tá bom, prefeito. Aí eu digo, aí é com o senhor e a sua consciência. Na época eu tive coragem de dizer, é com o senhor e a sua consciência. E saí. Quando eu voltei para a escola no outro dia, aí eu fui na escola e disse, olha, você foi impedido de dar aula em várias turmas. Você pode ficar só com o ensino mais da noite. Eu digo, não, então eu fico na minha casa. Aí eu digo, e se brincar eu vou e começo uma escola. Eu vou dar aula sim. Aí alguém brincou e disse, olha, tu casou agora, tu não tem uma casa para morar, como é que tu vai montar uma escola? Eu digo, não sei. De repente acontece, né? E eu saí lá daquele momento ali, eu saí da parte de trás do colégio e eu saí meio triste com uma colega minha de trabalho o tempo todo chegar e dizer isso pra mim. E eu saí meio triste. E aí eu saí e quando eu saí, eu olhei pro céu. E o céu estava pro lado de Santa Cruz, Caparibe, do Poente. Estava muito escamado e vermelho o céu, estava muito bonito o céu. E eu pensei comigo, meu Deus, eu vou meter a cara e vou começar alguma coisa. Eu não tenho nada, vou começar alguma coisa. E eu saí, invocado com aquele, eu botei na minha cabeça, de repente, assim, com a cara e a coragem. Saí invocado com isso e na época eu fui e alguém foi e me deu um banco de feira, banco de frutas, verdura. Ele tem uma ripa rodeando assim, eu tirei aquela ripa lá com um martelo, bati os pregos, arrumei uma toalha, forrei o banco, alugamos uma casa de seu Zé Cadu. Eu aluguei a sala e um quarto e meu irmão alugou o quarto e a cozinha e dividimos. A parte dele era uma estamparia e a minha parte era a escola, era a sala e um quarto. E a gente dividiu em frente da casa de compadre Abdias, lá em Pão de Açúcar,
onde hoje, se não me engano, parece que é a casa de Noemi de Seu Dedinho, ou encostado. Uma casinha muito fraquinha. Coloquei o banco na sala e convidei os meus alunos daquela quinta série para a gente começar esse trabalho. Então, eu não tinha as cadeiras, eu pedi, olha gente, quem for estudar comigo tem que trazer um banco, um tamborete, um banco, alguma coisa. Então, eu comecei com 17, foi 18 alunos, e como uma semana eu estava com 32 alunos. Para reforço, era um espaço que só cabia os bancos, não dava para passar do lado não, porque era muito perto da salinha e não cabia para colocar o banco de feira junto e aquele espaço. A esposa de Iremar tem uma escola, que depois foi a escola Jaqueline. Ela me deu um quadro negro pequenininho, do tamanho desse, menor do que isso aqui. Eu comprei uma caixa de giz, bati um prego, enganchei o quadrinho e comecei nesse espaço aí a dar aula. Passei o resto do ano, em seguida do outro ano eu vou começar com a escola mesmo. As pessoas começaram a me incentivar, eu aluguei uma casa de seu Sebastião Marinheiro, na frente da casa era a minha casa de morada, atrás tinha uma garagem que não tinha sequer ferrolho. As duas portas eram antigas, tinha um buraco em cada porta e passava uma corrente rodeando, era o que fechava a garagem. Eu arrumei um compensado, coloquei no meio da garagem, arrumei umas bancas velhas mesmo, coloquei um bocado de banca de um lado do compensado e um bocado do outro. O que dividia era só aquele compensado. Arrumei 2 quadrinhos, coloquei e comecei com primeira, segunda, terceira e quarta série. 2 professores de manhã, 2 de tarde. Eu era um dos professores e a gente fez isso. E a gente começou lá com essas 4 turmas e o trabalho começou rapidamente. Aí eu não tinha nada para fazer, mandei pintar o nome da escola lá, assim, um lemazinho na parede, pintaram. E a gente ficou naquela garagem velha. O nome da escola sempre foi CETEC ou você iniciou com um nome e depois mudou? Sempre foi CETEC. Aproveitando esse gancho, hoje nós temos, graças a Deus, 2 unidades, né, de ensino. CETEC ao longo de 29 anos, né? Isso. 29 anos, cresceu bastante, né? Por essa escola, pelo chão do CETEC, pelas paredes daquela escola, já passaram inúmeros alunos que hoje se espalham pelo Brasil afora com suas formações, né? O CETEC é conhecido por uma escola que tem uma base sólida, né, reconhecida, né, no nosso município, aos arredores também. Então são 29 anos de um legado, né, que transcende as paredes da escola em si, né, um legado de valores, né, de benefícios, né, que foram provocados, que foram dados, na verdade, a inúmeras pessoas que hoje seguem uma vida profissional aí, porque tiveram uma base sólida no CETEC. Aqui está um pouquinho dos desafios iniciais que fizeram o professor Jurandir, de fato, ter esse empurrão, né, para despertar o interesse de começar uma escola. O CETEC sempre foi movido a inúmeros desafios, né, professor? Muitos. Desde o início até os dias atuais, concorda? Concordo. Né? E aí são, de fato, esses desafios que fazem a escola se movimentar. O professor Jurandir, ele destacou uma fala importante, né, que eu gravei aqui e eu queria compartilhar e reforçar, porque só quem trabalha ao lado dele reconhece de fato a paixão que ele tem pela educação, né, a insistência, né, a persistência, a busca, o incentivo. O incentivo que ele recebeu lá atrás, hoje ele passa para a gente que trabalha com ele, passa para os alunos também. Conte um pouquinho agora sobre a ideia de abrir essa unidade 2. Falou um pouquinho sobre a unidade 1 em Pão de Açúcar e a unidade 2 em Taquaritinga. Como é que se deu essa... Olha, com relação a Pão de Açúcar ainda, né? Com relação ao nome, na época que eu comecei a escola, eu enxergava um Brasil cheio de injustiça, cheio de coisas absurdas, cheio de fome, especialmente no Nordeste, cheio de fome, cheio de sofrimento. E eu comecei a ler um pouquinho sobre Madre Teresa de Calcutá e sobre a situação da Índia, que ainda hoje predomina, mas em escala bem menor. E a Índia vivia uma situação de miséria muito grande. E Madre Teresa, num certo momento, ela foi convidada para dar aula e para ficar numa situação boa, num colégio praticamente de linhagem de inglesa, de uma situação bem melhor. E aí ela recusou e preferiu cuidar das pessoas nas ruas de Calcutá, de Bombaim, na Índia. E o que acontece? Ela, uma vez arrumaram um canto para ela, um quartinho com um certo conforto. E quando ela chegou, ela disse, olha, mas para quem é isso aqui? Disseram, é para a senhora poder descansar melhor e tudo mais.
mas não dá tempo de descansar. Eu não tenho tempo de descansar. Se eu descansar, pessoas vão morrer, pessoas vão ficar na miséria, eu tenho que estar lá, eu tenho que lutar por eles. Então, eu não preciso disso aqui, eu não preciso disso aqui. Pode pegar isso aqui, vender, dar para alguém, comprar de alimento. Então, assim, o exemplo de Madre Teresa de Calcutá era tão grande que eu queria que a nossa escola tivesse pelo menos, alguma coisa nessa linha de enxergar o que sofre, de enxergar aquele que tem uma situação de dificuldades e de entender que é preciso criar os nossos alunos, os nossos filhos, com um sentimento de amor para com o próximo, de dividir um pouquinho, de partilhar um pouquinho, de pelo menos às vezes dobrar os joelhos em casa ou no seu trabalho, onde tiver, e pedir a Deus que tenha misericórdia daqueles que sofrem em tantos cantos desse mundo todo. Então, assim, a ideia de Madre Teresa foi essa. Eu tenho muito orgulho no nome da nossa escola e, assim, acho que foi uma ideia acertada. As cores, o marrom e o bege daquela época da escola, essas cores, eu achava que tinha uma linhagem a ver com ela. São cores. Os trajes que ela vestia. Os trajes dela, eu quis isso também, entende? E são cores que são mais tranquilas, são cores que são mais sérias. Eu acho que nessa época. Antes de você falar sobre a unidade 2, eu tenho uma pergunta que é importante também, se não foge depois. Nós temos um lema na escola que é ensinando valores, construindo vencedores. São duas palavras bem fortes, né? Valores, 3 palavras, valores construindo a construção do processo e vencedores. De onde saiu esse lema e o que é que ele significa para você? Ô Neto, olha, e a vocês de casa também, ensinar é fundamental. Ensinar valores é mais ainda. Num mundo como o nosso, em que as pessoas machucam por nada, destroem, às vezes tomam, criam ambientes de inimizade, fazendo muita coisa ruim. Ensinar valores é algo fundamental. Eu acho o seguinte, a educação sem ensinar valores não é educação. Pode ser qualquer coisa, menos educação, porque a educação tem que estar intrinsecamente ligada a valores, valores morais, valores sentimentais, tem que ter isso aí. E é o seguinte, se você ensina uma criança valores, mesmo que ela não consiga, quando eu falo de construir vencedores, não é vencedores de dinheiro, é vencedores como seres humanos, que se realizem, pessoas que tenham dentro de si se aceitar, se respeitar, se amar e, consequentemente, aceitar, respeitar e amar o próximo também. E isso aí é ensinar o mundo a ser vencedor, porque no dia que a humanidade entender que tem que se amar como você é, que tem que respeitar o próximo como ele é, que tem que apoiar o próximo, que tem que ajudar o próximo, que tem que amar o próximo, o mundo se transforma, O que o mundo precisaria hoje, urgente, é isso. As escolas não ensinam mais isso, as igrejas não estão ensinando mais isso, entende? Está surgindo disciplina a ideia de teoria da prosperidade das igrejas, de um monte de coisa, mas os valores estão sendo sufocados, sendo esquecidos. Então, diante de tudo isso aí, eu acho que o lema surgiu na minha cabeça. Muito bem. Eu pensei um dia, digo, meu Deus, nada mais importante do que ensinar valores, e quando se ensina valores, se constrói vencedores, com certeza. E até hoje o lema não muda, né? O lema permanece o mesmo. Acredito que enquanto existe CETEC, vai existir o lema ensinando valores, construindo vencedores. E nós que fomos alunos, né, da escola CETEC um dia, no meu caso, né, eu fui aluno, volto agora como colaborador, e eu pude aprender na prática nos 2 viés, como aluno e como funcionário, de fato, o quão profundo é este lema, né? Na nossa vida, no nosso aprendizado diário, né, naquilo que a gente trabalha com os alunos na escola, que de fato são os valores da vida, eles refletem muito sobre. Levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não, a pergunta que você fez ainda agora foi do CETEC 2. Sim, a gente vai chegar nela. Pronto. Né? E de Pão de Açúcar, o professor Grande transcendeu essa ideia do núcleo de lá para Taquaritinga do Norte no ano de 19, eu acho, não foi? Foi. 2019, um ano antes da pandemia, que foi um momento também de muitos desafios, né, de muito aprendizado, de pensamentos também de desistir, não foi? Foi. Eu digo isso porque eu também fiz parte da equipe durante um ano
Eu acredito que foi em 18 que abriu a escola. Salvo engano, foi em 18. E aí eu estive lá em 19, 20 foi a pandemia. Não sei, depois você me corrige se eu estiver errado. 19, Como é que começou a ideia? 19. Foi 19 mesmo? Isso. Como é que começou a ideia de, né, expandir o CETEC e fazer o núcleo em Taquaritinga? Na época, eu conversava com a professora Adriana sobre educação. Eu acho que educação, o CETEC acha isso. E o CETEC vai ser sempre sinônimo disso. Eu acho que escola é, acima de tudo, tem que ser, acima de tudo, um espaço onde a criança se sinta confortável, se sinta segura, onde a criança tenha coragem de expor aquilo que ela sente, que ela pensa. A escola não pode ser um lugar de opressão. A escola não pode nem deve ser nunca um lugar de opressão. O aluno não pode estar ali assustado, sufocado, sem segurança de perguntar ao professor alguma coisa, de expressar o que ele sente, entende? Eu acho que escola, acima de tudo, é liberdade. Liberdade. Logicamente, liberdade com os limites e com a compreensão de o que é liberdade, né, para eles. Então, é preciso isso. Mas eu sempre achei que a escola é um ambiente para a criança se sentir firme, se sentir completa, se sentir abrigada, amada, acolhida. Eu acho tudo isso. E eu, uma vez conversando com a professora Adriana Manuela, está conosco há muito tempo, e que através dela, e de comadre Rita que está aqui, e dos demais colegas de escola, enfim, da professora Angélica que falei agora com ela no telefone, não é isso, agora há pouco, de cada um deles, de todos. Nós somos mais de 50 colaboradores, eu creio que 54 funcionários das duas equipes juntos. Então, toda essa equipe, um abraço bem grande para eles, 56, porque aqui nós temos dois também, Raíssa e Alex, que fazem parte também dessa equipe maravilhosa. Então, mandar um abraço grande para vocês, é assim que vocês completam todo o sonho que a gente tem de educação de escola. O que seria de mim se não fosse cada um dos colaboradores, por igual? Ninguém é mais do que ninguém, ninguém vai mais do que ninguém, cada um é muito importante na medida que completa essa história. Então, assim, eu conversando com ela, com a Adriana, e falando assim, olha, às vezes eu fico imaginando que o espírito de educação que nós temos no CETEC em Pão de Açúcar faria bem a Taquaritinga, na cidade. E ela disse, por que o senhor não começa com a escola? Eu disse, você está brincando? Eu disse, não, estou brincando não, mas a gente no CETEC em Pão de Açúcar falta um monte de coisas, como é que eu posso começar uma escola em Taquaritinga? E aí remete também ao início dificultoso do CETEC em Pão de Açúcar, né? Porque é uma nova realidade. Isso, é uma nova realidade. Isso. Eu disse, não tem condição. Eu digo, falta meio mundo de coisinha. Eu digo, olha, em Pão de Açúcar eu estou com as bancas de 23 anos atrás, que ainda tem hoje. Ainda tem um monte de bancas lá em Pão de Açúcar que tem 30 anos, porque a gente não pode comprar banca nova. Não deu tem banca ali que eu sentei quando eu era aluno, né? Tem sim, com certeza. Tem bancas que eu comprei usadas se aquelas bancas há 30 falassem, anos. Há 30 anos. E aí o que acontece? E ela me encorajou, disse, professor, comece, tente, vá ver uma coisa, né? E eu fui, e nós começamos a escola em 2019 com 43 alunos, se não me engano. Posso estar enganando um pouquinho, mas acho que era 43 alunos. Começamos a escola. E eu passei 19, 20, 21. Eu me lembro que no ano de 2021 eu pagava todo mês, eu tinha um prejuízo todo mês de R$2.400, R$2.300 todo mês. Eu pagava para ter a escola. Eu paguei os 12 meses, entrei em 2022 tendo prejuízo, depois aí foi diminuindo. Chega uma hora que eu reuni os professores, não sei se foi em 2021, eu reuni os pais e disse, olha gente, infelizmente eu vou fechar a escola porque a gente não tem condições de continuar. E aí foi muito choro, muita coisa, na escola era num prédio vizinho do Fórum, de Taquaritinga do Norte. E aí os pais, eu não tenho como, eu não vou conseguir pagar de jeito nenhum, não tem aluno. Eu tinha turma com 5 alunos, turma com 7 alunos, era assim. E aí os professores, depois que os pais saíram, teve muito choro, não queriam que terminasse, disseram, hoje o professor, e se a gente aceitasse receber menos do que o salário? Receber só o que os alunos der, eu digo, se vocês aceitassem isso, eu continuo, a gente aceita. E todo mundo aceitou. Então, o salário mínimo era, vamos dizer que era R$900, então eu pagava 600, pagava 650. Quem tinha mais aluno, eu pagava mais um pouquinho, quem tinha menos aluno, pagava menos um pouquinho. Isso é de uma hombridade muito grande, porque isso é a prova de que as pessoas que trabalham com você, ou que naquela época estiveram, e que hoje estão também,
de fato, amam sua escola tanto quanto você ama. E assim, vestiram a camisa, tocaram o projeto para frente. Eu lembro de uma movimentação que os pais foram para as ruas buscar alunos, né, para conseguir segurar a turma. Houve uma movimentação não só da equipe, né, mas dos pais, dos próprios alunos, convidando os colegas. Um movimento muito bonito. Eu podia acompanhar porque eu estive, né, inserido naquele processo, naquele período de muita dificuldade. Logo em seguida chega a pandemia, né, que tivemos que fechar as portas, que não foi fácil. E aí começaram as aulas remotas. Enfim, foi todo um processo que também faz parte desse contexto histórico, né? Nós começamos essa história de Taquaritinga, né? Teve dia que em Taquaritinga, nesse ano, na pandemia dessa época, teve um mês que eu me tranquei na escola, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho, como todo mundo tem, eu tenho um bocado de defeitos, né? Como todo mundo tem. Mas, em meio às minhas falhas, aos meus defeitos, eu acredito que eu tenho uma comunhão muito grande com Deus. E nessa ocasião aí, teve um dia lá em Taquaritinga que eu fui pro muro da escola e comecei a olhar o prédio e comecei a aprender, meu Deus, eu comecei um trabalho tão bonito aqui, é tão bom, as crianças aqui se sentem tão felizes que eu não queria encerrar com isso, mas como é que eu faço? E eu fui pro muro da escola e comecei muito com Deus, chorei muito sozinho, eu acho que homem que é homem chora, sabe? Eu não acho, é o que deve ser. Quem tem caráter, quem tem humildade, quem tem um Deus no coração chora e né, eu chorei um bocado sozinho, olhando para aquele lugar, eu digo, meu Deus, isso começou tão bonito, isso começou tão bem, isso não deveria fechar, porque essas crianças... Eu lembro de um aluno que eu recebi na escola, e o nosso prédio lá de Taquaritinga, nesse prédio mesmo do fórum, onde ia fechando a escola, ele é aberto, a criança pode rodear, era uma casa. E tem uma criança que chegou lá para estar comigo e ele ficou em pé. Ele ficou em pé num canto de parede lá e ele ficou olhando as crianças brincando e ele só olhava, sabe? O olhinho dele ficava olhando e disse, meu Deus, por que ele não corre, né? E eu fui lá e perguntei a ele, por que você não está brincando? Ele disse, eu posso. Eu digo, ô meu filho, o recreio é seu, é o seu recreio, vai brincar, corra, dê salto, dê risada, dê grito, bota para fora tudo, porque o recreio é seu. O Neto, ele correu umas 10 vezes rodeando na casa, a casa estava aqui, ele ficou rodeando na casa, rodeando, eu digo, meu Deus, eu comentei, ele não vai parar não, gente. Ele não vai parar não, porque eu disse para ele correr, mas não disse para ele ficar correndo até o fim. Eu disse para ele correr no limite dele, não ele ficar correndo. Mas ele botando para fora, como diz assim, eu estou livre, aqui eu posso brincar, e foi aquela alegria dele. Então assim, eu pude começar a sentir o gosto, o prazer daquelas crianças de brincarem. Olha, desafio é uma coisa que é feita para a gente na vida. Eu confesso que tem ocasião que eu topo uns desafios, depois digo assim, meu Deus, eu sou doido, eu sou o que afinal? Porque assim, eu não deveria fazer isso, sabe? Mas eu tô com coragem, eu vou fazer. E uma voz de mim diz assim, ó, João, você vai sofrer muito, você vai quase quebrar os ossos, mas você vai chegar lá. E de fato você consegue chegar, né? E a escola chega. Aos trancos e barrancos, especialmente por uma coisa, viu? Por uma coisa, porque assim, eu me sinto muito seguro com as pessoas que me rodeiam. Olha, eu tenho um orgulho tão grande dos meus professores, da minha equipe, assim, sabe? Eu tenho uma gratidão tão grande, assim, eu sou muito ruim de estar falando. Eu acho, às vezes eu tenho medo, porque quem fala muito, às vezes, é falsidade, entende? Mas no meu coração, Deus sabe a gratidão que eu tenho. Por quê? Porque tudo que eu pensei fazer que me dá essa coragem também, é porque eu sei que quem está perto de mim é do bem. Quem está perto de mim ama a educação, quem está perto de mim ama o que faz. Eu não tenho nenhuma dúvida. Por exemplo, a minha coordenação em Taquaritinga hoje é Angélica, que é o cabeça, é Maísa e agora Amanda, as três. As três são pessoas que amam profundamente a educação. Sofrem comigo, que é uma beleza, sabe? Porque eu tenho minhas falhas, uma delas é que às vezes sou um pouco desorganizado, né? Um pouco. E tem algumas dificuldades, porém, elas sentem o quanto que é uma educação e elas amam também. E a gente se abraça, entende? E elas tocam projeto. Briga, chora, mas luta. Isso. É muito difícil. É uma cara pela escola. A escola está numa crescente muito boa, num trabalho muito boa, incrível que é realizado na Unidade 2 também. Aí a gente desce para Pão de Açúcar. Aí eu chego em Pão de Açúcar, aí eu saí lá com Maísa, com Amanda e com Angélica. Aí eu venho em Pão de Açúcar, aí eu tenho um professor aqui, Neto, comigo. Aí eu chego ali, aí tem Comadre Rita comigo. Aí tem Inácio, tem Isaac. Tem Narene. Tem Narene. Pra gente aí tem Fausto, aí tem Maria na cantina. Aí eu tenho
é de Jane, Nininha, aí tem a minha esposa, aí tem meus filhos, Isaac, Estevão, Sofia em algumas horas. Aí, ou seja, é uma equipe muito boa, são pessoas que se doam muito. Ou seja, assim, isso dá uma força, isso dá um gás, porque assim, eu sei que são pessoas que amam muito e fazem muito mais porque pela educação, não é tanto por Jurandir, é porque também amam a educação. Com certeza. Esse camarada aqui que está ao meu lado, eu sou bem grato a ele, na verdade muito grato a ele. Eu vou contar aqui uma história agora, você já falou demais, agora dê espaço para mim. Tô calado. Tô brincando. Diga. Na minha oitava série, na época, de Fundamental 2, minha mãe já não tem mais condições de pagar a escola, né? E aí, o que é que aconteceu? Eu era um aluno muito bom na escola. Isso. Eu era um aluno muito bom na escola, mas eu era um aluno esforçado, né? Esforçado. E aí, surgiu uma oportunidade, porque era meu último ano na escola, eu não queria largar de jeito nenhum, eu queria concluir com minha turma. Eu estava junto com ele desde a primeira série, então 8 anos já na escola, no último ano ter que sair, mas era o jeito. Mas esse camarada aqui me deu uma oportunidade muito grande, e não só foi a mim, né? Ele tem esse dom dele, de olhar para o aluno e dizer assim, fulano merece uma oportunidade, ele merece começar de alguma forma. E eu fui contemplado com uma oportunidade na época, que ele me colocou na biblioteca. Neto, vem para a escola, dá uma ajuda aqui, uma contribuição na biblioteca e prossegue aí com teus estudos na escola. Eu fiquei tão feliz, porque assim, quando a manhã chegou para mim em casa e disse, Neto, olha, Jurandir tem uma proposta para você. Eu, moleque, 13, 14 anos, né? Eu disse, beleza, se ele tem, eu acho que ele vai me deixar na escola, né? E eu topo, qualquer proposta eu topo, porque eu queria continuar lá. E aí, o que aconteceu, né? Cheguei lá, conversei com ele, nervoso também na época, né? Eu acho que eu só tinha trabalhado com meu pai em casa, meu pai fabricava na época e não tinha trabalhado fora ainda. Cheguei lá e comecei. Moleque, não sabia o que fazer, né? Eu entrei no lugar de Rodolfo, que era outro rapaz que também teve uma oportunidade e eu apenas dei sequência a isso. Rodolfo também atuou na escola, na biblioteca, fez um excelente trabalho, né? E terminou os estudos na escola também. E aí eu dei sequência. Rodolfo era tão desenrolado na biblioteca que eu cheguei lá e disse assim, o que é que eu vou fazer aqui? E aí fiquei um ano lá, consegui concluir meus estudos. Eu sou eternamente grato, não só pela oportunidade, mas pelas inúmeras vivências que eu tive na escola, pelas inúmeras memórias que eu pude construir com meus professores, né? Com as gestões que passaram por lá, porque o CETEC ele é construído, na verdade, não somente por Jurandir, né? Se a gente for aqui citar ou tentar relembrar, a gente vai levar muito tempo. Mas o CETEC ele tem diversos atores que participam ativamente dessa construção. Uns, infelizmente, Deus levou já, que tiveram diversas contribuições. Outros ainda estão vivos, a gente mantém contato com esse pessoal. Mas é um legado construído por muitas pessoas, né? E eu acredito que você tem muita história para contar, para partilhar, de superações. Eu tenho outra dúvida a respeito. Na minha época lá, de aluno, a cor que você citou era marrom com bege, né? Um marrom mais claro também, remetendo às cores das vestimentas de Madre Teresa. Depois do nada chega o CETEC com a cor laranja. Da onde partiu essa cor laranja? Você quis dar uma mudada nas cores da escola? O que é que foi? Você lembra? Foi. Eu achei que caía bem o laranja. E hoje eu já estudo mais uma cor, sabe? Tem a questão mais uma cor. Eu não sei bem aonde, mas eu acho que é um tempero a mais, entende? Eu acho que cor é vida, O marrom, na verdade, na minha concepção, era uma cor muito fechada. A gente abriu um pouquinho pro laranja. O laranja, né? deu uma vida, na verdade. Eu gosto disso. Gosto. Assim, olha, gente, essa história do Neto, interessante aqui, eu acho que deve ser por aí. Ele lembrou uma coisa que eu não lembrava nunca disso, eu morri, não lembrava mais dessa questão, sabe por quê? Até porque, assim, eu acho que se a gente faz uma coisa para o bem do próximo, para construir, porque assim, veja que coisa interessante, aí levando ele para a secretaria, e hoje nós temos um super educador, uma pessoa que ama a educação, uma pessoa que faz um bem enorme para aqueles meninos do CETEC e do município de Taquaritinga hoje no trabalho. Então, ou seja, aquilo ali, quando eu disse que o lema era a Madre Teresa, na realidade tinha o lema de trazer isso, essa coisa boa. Então, assim, chamar Neto para a secretaria, chamar Rodolfo, era apenas
uma sementinha, um pouquinho daquela história da Madre Teresa e do exemplo dela, sabe? A gente tem exemplos de meninos que a gente acolheu, que a gente, não em situações que às vezes não podia estudar, mas queria estudar, entende? E pronto, hoje, nesse momento, eu acho que a gente estava conversando sobre isso esses dias, chamar para os esportes do CETEC, mas chamar alguém que quer estudar. Só o esporte não vale, é o esporte, claro, com o estudo. Ou tem as duas coisas, ou então não serve para o nosso lema, para a nossa história. E assim, nenhum bem que se faça às pessoas, não para aparecer, não para a sociedade, mas que faça com o coração, com a sua alma, nenhum bem é em vão, é em vão. Se assim a gente sai pronto nessa semente em cada canto do mundo, como a Rita vê e faz com um, Alex vê e faz com outro, daqui a pouco alguém viu e faz com outro, e se espalha isso no mundo. Então a gente tem que construir um mundo de luz. O mundo está tornando-se um mundo de escuridão, e assim nós temos a obrigação de plantar essa semente o tempo todo. Enquanto tiver vida, plantar essa semente. Nem que você dá um sorriso hoje para alguém, dá um conselho para alguém, tem que ter isso. Assim, isso vai ser sempre o lema do CETEC. O CETEC só tem sentido de existir, o colégio CETEC só vai ter sentido de existir enquanto a gente conseguir dizer a esses meninos que o mundo tem uma chance, que tem esperança, que é preciso construir, um mundo melhor, que é preciso amar os colegas de classe, apoiar o coleguinha do lado que não sabe muito matemática, outro apoia o que não sabe português, outro divide o lanche com um coleguinha que às vezes não tem um lanche. Então tem muito essa questão. E isso aí tem uma diferença enorme no mundo do futuro, na possibilidade do mundo ter uma continuação, porque a gente não sabe até nós vamos chegar com essa situação de hoje, que as pessoas estão ficando escravas do celular, das telas, de um monte de coisa, e lá não ensina isso, e lá não mostra isso, infelizmente. As pessoas estão sendo treinadas para serem consumistas, para quererem ser melhor do que os outros, para se apresentarem como super, como perfeitos, entende? Para esconder cada coisa da sua essência, para mostrar pessoas quase perfeitas na frente de uma tela. Eu quero aparecer aqui como se eu fosse super. E nós não somos, nós somos pessoas normais, de carne e osso. Então assim, eu acho que não é esse o quadro do CETEC. Não é a cara do CETEC, não vai ser nunca, nunca, nunca. Quando nós estávamos discutindo a possibilidade de começar um programa de podcast, né, para externar para vocês um pouquinho da história dessa escola, né, dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, das nossas vivências, de pronto o pessoal da mídia, né, Alex e Raíssa, se prontificaram e toparam a ideia de imediato. Hoje estamos inaugurando este episódio, né, nada melhor do que começar de fato com aquele cara que começou tudo, que lá atrás ele teve medo, que lá atrás ele teve opiniões negativas, né, que iam de encontro à vontade que ele tinha plantado na mente dele. E aí ele resolveu ignorar isso, né, e com a cara e a coragem se dispôs a começar uma escola que há 29 anos está enraizada e com raízes profundas no chão de Pão de Açúcar, agora em Taquaritinga também. Eu não tenho dúvidas de que com esse trabalho que está sendo realizado, né, também pela Unidade 2, é uma escola que será muito duradoura, né, ensinando valores também e construindo vencedores. Né? É uma satisfação poder fazer essa intermediação aqui neste primeiro programa, né, juntamente com o professor Randir, relembrar um pouquinho desses fatos, certo? E a gente vai deixar aqui um breve spoiler, né, de que nos próximos episódios, eu vou deixar você encerrar. Não vou encerrar não, tem novidade ainda. Tem novidades. Nós vamos ter aqui pautas voltadas à questão dos esportes, né, dos programas que pretendemos desenvolver, né, dentro da escola também. Vamos trazer aqui alunos, ex-alunos, pais, professores, ex-professores, né? Tem muita gente que faz parte, né, dessa história toda do CETEC e muitas histórias bonitas para serem compartilhadas com vocês que nos assistem. Antes de você encerrar, eu queria que você também escolhesse uma mensagem direcionada às pessoas que nos assistem nesse momento e que vão nos assistir posteriormente. Nós temos aqui alunos conectados, nós temos pais conectados, professores, nós temos uma comunidade inteira que estarão tendo acesso, né, a este vídeo posteriormente e agora, neste momento também. Então, uma mensagem para o futuro, uma mensagem de conforto, ou um conselho, enfim. Você tem ali, dentro da sua cabeça, um livro, um acervo de conselhos bons. E aí você poderia usar esse tempo aí para, primeiramente, encerrar da forma que você quer encerrar e no final você encerra com essa mensagem. Pode ser?
Pode ser não, já é. Tudo bem. Ô, gente, olha, Neto me falando sobre essa questão aí, eu me lembrei. A gente hoje em Pão de Açúcar tem cerca de tem mais, 150 alunos, os alunos do 5º ao 9º ano. Chega próximo aos 200, não é isso? Alunos do 5º ao 9º ano. Esse meu jovem aqui, Neto, o rapaz da biblioteca, está cuidando e coordenando essas turmas. E tem feito um trabalho maravilhoso, um trabalho assim que, mesmo que ele quisesse sair, ele não ia conseguir. Ele não ia conseguir porque os pais não deixariam, os alunos não deixariam, sabe? A consciência dele não deixaria, sabe assim? Porque é uma relação tão grande de amor dele com os alunos que parece que ele é mais pai do que coordenador deles. Então, assim, é uma coisa... A gente sente que é uma relação de Deus, que é um ambiente de Deus. Não é dinheiro. Não é dinheiro que coloca dentro daquela escola ali, sabe? É possível. Inclusive, eu já assisti chegar a proposta bem maior do que o nosso CETEC para o professor Neto. E ele disse não. Ele disse não, porque a questão de Neto com o CETEC, eu sei, com aqueles meninos, eu tenho convicção que não é dinheiro. Isso me dá mais orgulho ainda dessa pessoa que está aqui comigo. Eu não vivo dizendo... Deixa eu lhe interromper. Mas quero dizer de público isso, né? Você está me enchendo de orgulho aqui. Não, estou sendo sincero, só isso. A minha relação com o CETEC, na verdade, eu me sinto muito à vontade. Se eu recebo uma missão de estar ali intermediando à frente do microfone no evento de São João, estou à vontade. Estou na sala de aula, eu estou mais à vontade ainda. Se eu estou em reunião com a equipe da gestão, eu fico mais confortável ainda. E trabalhar num ambiente desse, eu considero um ambiente muito sadio. Da mesma forma que é sadio para mim, é mais ainda para os alunos, né? Porque assim como eu me sinto confortável ali, eu tenho certeza, a gente enxerga pela atitude dos alunos, né? Pelo querer, pela vontade de estar ali, naquele refúgio, porque o CETEC é um refúgio para muitos também, né? A paixão que eles têm de estarem ali. E quando acontece de um sair dali, a gente vê mais rapaz, mais neto, porque não tem ensino médio ainda. Vai chegar o momento que o CETEC um dia terá ensino médio, em nome de Jesus. Né? De momento não temos até o Fundamental 2, mas tem aquele querer, aquela vontade. Era para ter o médio, para a gente poder dar continuidade. A gente sente uma falta do CETEC, aqueles alunos que saem por outros motivos também, né? Depois que a gente encontra na rua, né? A gente queria estar no CETEC. Então são muitos relatos. E assim, gente, era um relato meu também da época de aluno, quando minha mãe não tinha mais condições, que eu ia sair daquela escola, que foi minha vida, né? Minha vida basicamente foi pautada ali, parte dela dentro do CETEC. E ali era a minha vontade também, mas eu tenho que arrumar uma possibilidade de continuar aqui, até onde, né, a escola permitir. Naquela época era até a 8ª série. E consegui. A gente vê esse carinho, essa paixão dos alunos, eles vestem a camisa, eles se doam em qualquer proposta que a gente, né, propõe para eles ali, qualquer atividade, eles chegam junto, bora fazer acontecer. E de fato isso é o que faz o CETEC ser uma escola viva, ser uma escola com a raiz ali fincada em Pão de Açúcar, que transformou e transforma a vida de muitas pessoas, né? A gente vê hoje, eu tenho colegas da minha época de turma que hoje residem em São Paulo, têm uma vida estruturada, né? Aqui eu posso mencionar Débora de Neurites, né? Fisioterapeuta, ser humano fantástico, um amor de pessoa. Com muitas formações. Nós temos hoje pessoas que são da Polícia Federal, pessoas que estão formadas aí em medicina. E a base dessa formação, ela parte do CETEC, né? Advogados. Pois é. Então eu me sinto muito orgulhoso, confortável no ambiente que eu estou hoje trabalhando, certo? Porque eu sei que ela é um lar, de fato, de construção. A gente aprende. Eu sou hoje colaborador, mas eu sou um eterno aprendente. Eu ainda permaneço sendo aluno do CETEC. Né? Depois desse tempo todinho, a gente terminou lá o Fundamental 2, foi para outra escola, mas hoje eu continuo sendo aprendente do CETEC. Jurandir é o eterno professor também, né? Os aprendizados, os ensinamentos, eles são compartilhados diariamente. Fica à vontade agora. A gente, além de Neto, nós temos lá em Pão de Açúcar, hoje mesmo estava lá nos dando uma força grande, que Neto foi na 8ª série, que a gente trouxe para fazer parte da equipe. E a gente tinha a escola em Pão de Açúcar e não tinha muros ainda, né? Porque tudo foi construído com muita luta. A escola está sendo construída há 30 anos e não está pronta não, falta muita coisa ainda. Por quê? Porque o dinheiro não dá, a gente constrói um pouquinho e para um ano, outro pouquinho e para um ano, às vezes para 2 anos, porque não dá para construir mais.
E em meio a isso, eu tinha uma mãe que passava o tempo todo na frente da escola com uma criança, olhando para a escola com um olhar de desejo, né? E um dia eu parei, por que a senhora olha para a escola assim? Porque meu filho sofre na outra escola que tem um problema de saúde e sofre muito de preconceito, de bullying na escola, e ele quer estudar, mas não consegue porque as pessoas riem dele, ou mexem com ele, né? Eu digo, mas ele quer estudar, quer muito estudar. Qual a idade dele? Parece que tem 10 ou era 11 anos. Eu digo, é um menino disposto? Ela disse, é. Ele disse, pois traga o seu menino para aqui, que a gente vai dar a escola a ele, o lanche dele, e ele vai fazer um pedido, um mandadozinho, uma coisa ou outra ali, e vai ganhar um trocadinho. Que não podia ser muito, porque a gente não tinha dinheiro, a escola não tinha dinheiro. E a gente começou a trabalhar com esse menino. E ele parece que começou numa segunda série, foi terceira série do primário. Ele acabou a oitava série conosco, trabalhando na escola. Aí ele continuou trabalhando conosco e saiu, fez o ensino médio. Depois ele veio e disse, professor, olha, eu quero fazer a faculdade, mas eu não tenho dinheiro da faculdade. Eu digo, mas um dia eu vou acertar contas com você dos tempos de serviço, então eu vou começar a pagar a sua faculdade. E ele ficou trabalhando comigo, eu pagava o salário do mês e dava o dinheiro da faculdade por fora. Ele fez uma faculdade, pedagogia. Ele disse, agora eu quero fazer uma segunda faculdade. Eu digo, tá certo. Eu continuei pagando todo mês a ele, dava o dinheiro da faculdade dele. Ele fez educação física. Agora eu quero fazer uma pós. Eu digo, tá certo. Ele fez uma pós. Então, ele fez 2 faculdades, fez uma pós. E esse ano, nós iniciamos com ele como professor de educação física, que é o nosso querido Fausto. Então, assim, Fausto é uma referência desse espírito de Madre Teresa e desse espírito que o CETEC deve representar a vida inteira, entende? Eu, às vezes, passo no pátio e vejo ele dando aula de educação física, que eu até fiquei com ele assim, no começo, ela deu um pouquinho, porque eu dizia, Fausto, você é muito, muito romântico, você é muito bonzinho, você fala muito manso. E ele me deu uma chance, eu digo, Fausto, e se eu der a chance, me entregue, eu entreguei, e ele está fazendo um belo trabalho, eu estou percebendo o esforço dele assim, e o que está acontecendo nas aulas dele, eu estou de olho e estou orgulhoso. Comentei com o Neto, isso aí com a Maria Rita, que coisa boa, assim. Ou seja, na realidade eu sempre acreditei na capacidade de Fausto. Inclusive nós vamos trazer Fausto para um dos nossos episódios. Exatamente. A história Fausto tem para contar. Muito. Muita história para contar. Até Trancoso, né? Que ele adora uma história. Com certeza. É uma figura e tanto. Então assim, gente, esse é o espírito do CETEC. Quando eu falo ensinando valores e construindo vencedores, eu falo daquele menino que chegou lá na escola e hoje é educação física. Eu falo do menino da biblioteca que hoje é coordenador das turmas e está aqui me entrevistando. Isso é ensinar valores, isso é construir vencedores aqui, vencedores lá, vencedores em cada canto. É esse o espírito do CETEC que a gente quer colocar no coração de cada um dos nossos meninos. Naquele que tem 1 ano e 8 meses conosco e naquele que está fazendo o 9º ano. E a gente conversou hoje sobre isso na escola e tomamos uma decisão. E vocês vão ter muito em breve, a gente vai começar agora com o nosso site do CETEC, não é isso? Com certeza, é mais uma novidade. Na verdade, ideias se Deus não quiser. Faltam, né? Muitas estaremos, se Deus quiser, colocando em prática, porque nós temos uma equipe realmente... Vocês podem olhar para o Jurandir e dizer assim, Jurandir é muito ocupado, tem muitas informações e podem até pensar que ele não consegue raciocinar, muito pelo contrário. Olha, ideias, eu acho que tem um pulso aqui, eu não sei da onde é que sai tanta coisa mirabolante. Às vezes é uma situação que ele relata e às vezes ele mesmo diz assim, eu acho que estou indo muito além. Mas não é não, a gente coloca em prática e dá certo. Nós temos hoje Rita, nós temos Itaquaritinga, Angélica, Maísa, Amanda, a equipe também de Itaquaritinga, que é uma equipe que se engaja, uma equipe unida, né? Pão de Açúcar, eu sou suspeito a falar porque eu atuo ali já há um tempo. Nós temos uma equipe também, né, que dá as mãos, que vestem a camisa, que chegam juntos, né, no propósito de fazer as coisas acontecerem, né? E para a gente encerrar aqui, nada mais do que agradecer, né, a todos que estiveram presentes aqui até o momento, a todos que estiveram interagindo conosco, né, professor? Não, calma Neto, Você quer falar, tem mais coisa para contar, Tem só uma novidadezinha, né? A gente falou do site e ano que vem nós completamos 30 anos. Eu creio muito, mais uma vez eu sonho, eu creio e acho que a gente vai conseguir realizar, se Deus quiser. Nós vamos começar com aquele sonho de muitos alunos que não puderam ficar conosco. Eu confio em Deus muito, nós vamos lutar esse ano, nós vamos se organizar, vai correr atrás, mas eu creio que nós vamos começar com o ensino médio, se Deus quiser, talvez até em dose dupla, em Pão de Açúcar e Itaquaritinga, com o ensino médio, no ano 30 do CETEC.
E no ano 6 do CETEC, Olha aí, que ano novidade 7, bacana, né? ano 7. É. Olha, a gente começou em Taquaritinga com 43 alunos. Nós passamos agora de 260 alunos em Taquaritinga com 6 anos. Quase 300 alunos em Taquaritinga. Ou seja, aí você diz assim, mas então, não, com muita dificuldade, com muito sofrimento, não sobra dinheiro para praticamente nada. Eu estou sonhando com os parques, um monte de coisa, eu quero trocar as bancas, não tenho dinheiro para isso. Mas está lá a obra acontecendo, está lá a semente plantada e assim, o sonho vai acontecer, não tenho dúvida. As bancas vão mudar, se Deus quiser, aquelas banquinhas velhas vão sair lá, vão chegar bancas novas, se Deus quiser. Tudo de pouquinho, calma. O principal é cuidar das crianças, o resto que rodeia. Há escolas que dão uma importância muito grande, a estrutura física, muito enfeite e muita coisa. Eu quero cuidar do coração dos nossos meninos, eu quero cuidar da educação deles. Se der para colocar bancas novas, bem, senão nas banquinhas velhas você aprende a ser um grande homem na vida, a amar as pessoas, a ser exemplo de Madre Teresa de Calcutá, com o que a gente tem, com a simplicidade que a gente tem. Eu acho que é preciso construir o ser humano, depois a gente constrói a estrutura ao redor, entende, devagarinho, e ela vai acontecer. Pronto. Agora pode concluir, Neto. Eu vou deixar você agora concluir. Eu quero agradecer a vocês, né? A você também pelo espaço, a Alex, a Raíssa, certo? Por estar aqui intermediando este primeiro momento, né? De um projeto que vamos tocar aí para frente. Agradecer a você que esteve conosco até o momento, estive conectado aqui, que pude aprender um pouquinho da história do CETEC. Eu estive aqui e aprendi bastante, muitas coisas que eu não sabia, né? Muitas histórias e dificuldades. É o que eu falei para vocês, né? O Jurandir é um cara que tem muita história para contar. Eu até dei a dica a ele uma vez de ele fazer stand-up, né? Hoje ele estava aqui contando um pouquinho da história do CETEC em meio a tantas dificuldades. Mas vamos fazer vamos fazer um programa aqui para ele contar. Para ele contar as loucuras de vida dele, que vocês vão morrer de dar risada. Eu sonho com isso, viu? E olha que eu tenho coragem, viu? Gente, olha, vocês é o que não me têm falta. Noção das aventuras de Jurandir. Ele precisa de um programa aqui só para contar as aventuras de vida dele. E não é história fictícia não, é realidade, parece filme, mas a gente morre de dar risada. Muito obrigado, eu agradeço. Vou deixar aqui as palavras finais para você encerrar. Ô, gente, olha, eu acho o seguinte, quem não consegue brincar com a vida, quem não consegue sorrir, até da desgraça, não consegue levar felicidade para as pessoas. Então, assim, eu procuro todo dia, às vezes eu estou me acabando por dentro, mas se tem alguém perto de mim, aquela pessoa não merece sentir o que eu sinto. Eu quero ver ela com um sorriso no rosto, eu quero ver ela feliz. Então, eu tiro da dor que eu tenho, eu tiro da brincadeira, eu tiro uma coisa, uma graça, entende? E parece que a vida me escolheu, porque sempre é difícil eu passar uma semana que alguma loucura não acontece na minha vida, alguma coisa engraçada, alguma coisa estranha. Eu digo, meu Deus, tem que ser comigo? Eu digo, mas tá bom, eu aceito, vamos embora, vai assim mesmo, tá certo? E eu tenho esse desejo, Alex, viu? Esse desejo de fazer. Eu estava na minha filha em casa, eu vou começar a fazer uma live em casa, sabe, de vez em quando. Essa eu vi uma senhora fazendo uma live lá em Cochichola, na Paraíba, de manhã, de 5 da manhã, ela costurando e ela falando com o pessoal. E eu digo, meu Deus, ela é tantã? Depois eu digo, não, E eu digo, por que não fazer isso, né? E aí, veja bem, gente, é esse o lado da vida que a gente deve manter na gente. O lado de sorrir sempre, de brincar, mesmo no momento de dor, de sofrimento, tá certo, gente? Eu queria só agradecer especialmente, agradecer a minha família, minha base, minha estrutura, minha esposa, meus filhos, meus parentes mais próximos. Assim, eu sou muito família, eu amo minha família, eu aceito passar pelo sofrimento que for, pela minha família. Eu acho que minha família é meu tudo, meu tudo. E assim, agradecer muito aos pais do CETEC, aos alunos do CETEC, aqueles que acreditaram, aqueles que ajudaram a vida inteira no CETEC, e agradecer aquilo que me dá o suporte todo dia, que me aguenta, que tem paciência, que às vezes espera um tempão por as coisas perto de mim, sabe? Que às vezes eu vejo que querem me pegar pela goela, mas não pegam, seguram ali, que é a nossa equipe de professores, de coordenadores. Eu dizer a vocês o seguinte, que sem esticar muito, sem falar muito assim, dentro do meu coração, eu não sou muito de estar fazendo mensagens, de declarações, assim, eu tenho medo às vezes de ser confundido como se fosse falso isso, entende? Mas Deus sabe que eu estou sendo bem sincero e que eu devo muito a vocês, que eu amo de coração a equipe como um todo, cada um da equipe, até aqueles que chegaram ontem, que chegaram agora há pouco, a gente tem um amor muito grande por eles e eu tenho um reconhecimento, quer dizer, de público, que tudo que CETEC é hoje, eu devo
a cada um daqueles que fazem parte da equipe, O que seria Jurandir, o que seria o CETEC sem aqueles que fazem acontecer esse trabalho todos os dias, tá certo? A gente tem falhas, você tem, eu tenho, como a Rita tem, cada um tem, sabe? Mas quando a gente procura dar o nosso melhor, parece que essas falhas elas vão ficando pequenininhas e o que surge maior é aquilo que você dá, que você se doa, que você faz com que para os nossos meninos. Entendendo que tudo que a gente faz é por eles. O que a gente faz no dia a dia, faltando material, faltando um salário melhor, faltando uma coisa ou outra, mas vale a pena porque é por eles, pelos nossos alunos. É esse o nosso lema, ser educador é isso, tá certo? Então, como mensagem final, eu queria só dizer a vocês que, primeiro pedir que Deus abençoe a cada um que abençoe na gente e as demais escolas que tem no nosso país e no mundo todo. Que abençoe a cada uma delas, a cada uma, as de Taquaritinga, as de Pão de Açúcar, de cada recanto, porque a educação é vida e é luz, é religião e é tudo. E que Deus abençoe e dizer a vocês o seguinte, que nós vamos continuar sempre com esse pensamento de ensinar valores e de construir grandes vencedores. Pessoas simples, porém que sejam vencedores. Agradecer muito também a Deus pelo presente que foi fazer a gente se encontrar, a gente e Alex e Raíssa, a equipe deles, porque eu percebo que eles fazem também, não é só o dinheiro não, eles fazem muito por amor ao que faz e que houve uma identificação muito grande deles com a gente, com nossa equipe. Parece que vai ter uma caminhada meio longa entre nós, também pelos meninos que são fotógrafos da escola, né, com a Rita, pela equipe de Edson, pela equipe de Matheus, que a gente tem que trabalhar um bocado de tempo junto e eu creio que a parceria vai ser distante. Por quê? Porque eles já são um pouquinho a cara do CETEC também. Eles e outros mais, tá certo? Então, valeu mesmo e vamos embora pensar na possibilidade de eu contar minhas histórias um pouquinho. Eu conto, eu não escondo não. Tá bom, gente? Valeu, um abraço. Muito bem, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado pela companhia. Fiquem ligados, porque próximos episódios estarão por vir, né, com novas pessoas, novos rostos, novas histórias. E você é o nosso convidado especial para estar juntos conosco nesse projeto novo, Conexão CETEC.